para eu comprar roupa e tal. Mas eu comecei a gostar disso a partir do momento que nas redes sociais eu comecei a entender o que eram os brechós, a moda mais acessível, eu não conhecia essa realidade. Então ali eu me apaixonei muito por isso, porque não era do meu dia a dia. E a partir disso eu comecei a ter contato, gostando, entendendo sobre todo o contexto geral da moda sustentável. E aí, em 2021, eu abri meu próprio brechó. E a partir disso, né, dentro do jornalismo, eu consegui entender que o nosso papel como jornalista não é só de ficar a par da sociedade, é de mostrar literalmente ali a realidade, mas também de uma forma crítica, não se conformar com o que a gente está vendo. E por isso que no momento de escolher o tema do TCC não tinha como eu fugir do assunto de moda, é algo que eu gosto muito, que eu me interesso. Inclusive amei fazer o TCC, achei que seria muito mais dificultoso, muito mais trabalhoso, mas eu gostei muito de fazer. E eu escolhi um produto experimental, o documentário, né, que como muitos falam que é mais difícil, é um trabalho às vezes dobrado, mas eu gostei muito. E vou explicar um pouquinho então para vocês hoje o porquê eu fiz esse documentário, como eu comecei, qual que é a estrutura dele. Então, começando de verdade, o tema é o aumento do consumo de moda por influência digital, uma diferença entre o slow fashion e o fast fashion em Londrina. Primeiramente, os meus objetivos então foram entender como e se as redes sociais elas interferem na forma que a gente consome moda. Então, se você e eu somos influenciados a partir de algo que a gente vê nas redes sociais, fazendo um geral de todas as redes aí, mesmo sendo um curto período de tempo, né, não conseguindo observar tudo, mesmo assim, esse era o meu objetivo. E observar também essa influência a partir do conceito do fast fashion e slow fashion, que eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a alguns slides. E com um recorte para a cidade de Londrina, para a gente sempre diminuir esse nicho, e porque eu não conheço nenhum material desse nível aqui na cidade de Londrina, então quis trazer essa abordagem também. E com isso planejar e produzir um documentário jornalístico que gere uma reflexão crítica social, que era tudo que eu queria, né? Então não mostrar somente uma pesquisa do porquê, de acordo com alguns estudiosos, eu acho que isso funciona, mas mostrar de acordo com entrevistas reais, de pessoas reais que vivem aqui em Londrina, que trabalham com moda, que vivem a moda, que estudam a moda, e foi por isso que eu quis fazer o documentário também, e porque eu amo audiovisual, eu amo todo esse momento, foi um desafio muito legal para mim. E fazendo então um recorte teórico, pegando aí o que me baseou desde o começo, escolhi 2 pontos principais para tratar aqui hoje. Então, primeiro sobre a questão do documentário, né? O que é um documentário, eu nunca tinha feito, tinha pouco conhecimento sobre isso. E o Bill Nichols é um dos principais que falam disso, ele tem uma obra muito interessante. Outros que eu me baseei também, mas esse é o principal, que é a introdução ao documentário. E dentro dessa obra ele fala sobre 6 vertentes que um documentário pode seguir. E eu escolhi no meu seguir mais a versão reflexiva e a versão expositiva, porque justamente eu queria gerar uma reflexão. Então no documentário eu não vou fazer uma conclusão sobre alguma coisa, eu quero que você no final do documentário entenda que isso é capaz de gerar uma reflexão, de mudar, porque isso também é o papel do documentário. É o que o Nichols fala, depois eu vou citar uma frase dele. Ele fala que o documentário tem esse poder de pegar uma realidade, fazer um recorte que mostre um novo jeito de ver o mundo, para que a gente não se contente com a mesma coisa. Então foi muito importante o Bill Nichols pro meu documentário. E na parte de moda, tem muitas pessoas assim, relevantes que eu citei, inclusive, na monografia, mas como principal, a Lilian Berlin. Ela tem um livro fantástico sobre moda e sustentabilidade. Ela é docente de moda, é diretora da pós-graduação de moda no Rio de Janeiro, tem muito estudo, agora ela faz pós-graduação em ciências sociais, ela é muito boa. E essa obra dela explica muito bem sobre a moda, ela destrincha um pouquinho de onde veio a moda e fala também sobre aqueles conceitos básicos do slow fashion e fast fashion, que eu também vou abordar com vocês. Então, esses foram os principais, assim, que dentro da monografia vocês vão ver, com certeza já viram, com mais detalhes. E isso aí. Agora, indo para a parte do fast fashion e slow fashion, são palavras que às vezes a gente vê muito no dia a dia, mas não entende tanto a origem. Fast fashion, com certeza, a gente conhece muito mais, né? Ali desde 1970 a gente tem esse termo vinculado à moda rápida. A moda que sai dos desfiles, daquela coisa inacessível, onde você precisava de alfaiate, onde era uma alta classe que tinha acesso à moda. E eles querem justamente, através do fast fashion, ser rápido, ser uma moda rápida, como a tradução do nome. E ela vem então de peças ali com menor qualidade, porque são muito rápidas.
Então elas não têm tempo de ser produzidas com tanta eficácia. E também elas têm que ser feitas, né, como eu disse, num curto período de tempo. Então a gente tem a conhecimento de, por exemplo, na moda antiga, muitas coleções sazonais. Então a gente tem a coleção de inverno, de verão, de outono. Agora é tão rápido que a Renner mesmo publicou, isso está no meu TCC, que em 24 horas eles conseguiam produzir uma coleção inteira, do zero. E se isso não é uma influência total para gerar, para ele ser o segundo maior poluente do mundo da indústria têxtil, não sei o que vai ser. Então, justamente para dar essa geral para vocês sobre fast fashion, porque é abordado muito no documentário. E como contraposição aí, como contrapartida, o slow fashion, que é justamente o slow, né? Devagar. Ele foi criado, na verdade, como vindo junto com o slow food lá nos Estados Unidos, como uma forma de tirar aquela rapidez do fast food e trazer o sentido ao alimento mesmo. E a Kate Fletcher, ela vem com o slow fashion, para mostrar como a moda também pode ser devagar, como a gente pode apreciar uma peça de roupa, como a gente pode dar valor a isso. E, então, basicamente o slow fashion ele consiste em duas vertentes. Uma que é aquelas pessoas que produzem mesmo as roupas. Então, eu tenho a minha costureira, né, ou eu mesma sou costureira, como eu entrevistei inclusive uma marca de Londrina, que é a Maries, ela e a mãe dela costura, é uma loja de slow fashion. E nós temos também a moda de segunda mão, que vai também ser abordada nesse documentário, que é os brechós, que justamente é uma forma de pegar peças de qualidade também e trazer a acessibilidade, que muitas vezes a gente tem no slow fashion, só que não com qualidade. Então o slow fashion te oferece o fast fashion oferece uma peça ali, qualidade mediana, num preço ok muitas vezes. Aqui também vai te oferecer com preço acessível, só que com peças com qualidade, tá? Dando uma geral para a gente entender um pouquinho dos dois. Então, fast fashion, moda rápida, aquela coisa constante, onde é produzida a todo momento, gera um desgaste absurdo. Em São Paulo, no Brás, que é o principal rua ali da moda, a gente tem um desperdício de 16 toneladas semanais de roupas e de restos, de resíduos. Ou seja, é uma moda tão rápida que não dá tempo de pensar no que está sendo produzido. E o slow fashion, como eu vou abordar muito mais no documentário, é justamente a contraposição disso e uma forma de sair dessa compulsão mesmo do consumo exacerbado. Em seguida, eu queria citar duas frases bem rapidinhas. Uma é do Nichols, que ele vai falar que os documentários de representação social proporcionam novas visões de mundo comum, para que exploremos e compreendemos, que é o que eu citei antes um pouquinho, que ele falou justamente sobre isso e é isso que eu queria no meu documentário. Uma frase atual da Lilian Berlin, que ela fala o seguinte: é um cenário embrionário, ela falando sobre a moda. Temos muitos marketing e pouco conhecimento, não temos ainda disciplinas que abordem o tema de forma criteriosa e poucas pessoas com domínio do assunto, mas estamos indo, estamos crescendo e estamos juntos, todos. Ou seja, por que eu peguei essa frase? Justamente para falar da necessidade da gente estudar esse assunto, porque ele é muito novo. Não, o slow fashion existe há anos. Estou de certeza que todo mundo aqui já ganhou uma roupa de alguém que era de prima, de irmão. Só que existe a necessidade de falar sobre isso, da gente explicar o que é, para que as pessoas que estão nas redes sociais saiam daquela realidade de eu preciso consumir o que está ali em tendência e entendam que existe um outro lado também, que é o que o meu documentário vai abordar com base nesses estudos. Então, chegando ao documentário, ao produto experimental, o título dele é Consumo Logo Existo, que é uma referência a René Descartes, quando ele fala penso, logo existo. E eu pensei nisso no começo justamente porque o que eu queria falar no documentário é que as pessoas estão tão vidradas nas influências sociais, nas influências digitais, que elas perderam o sentido de pensar antes de consumir. Sabe? Então, o consumo virou tão necessário, tão especial, que basicamente ela consome para existir. E por isso que eu pensei nesse título. E, como uma pequena sinopse aí, se você achar o meu documentário nas plataformas de streaming, vai ter o documentário focado no desejo constante da sociedade em consumir roupas a partir do que é oferecido pelas redes sociais, mostrando as diferenças do fast fashion e slow fashion em Londrina. Então essa é a parte geral. E queria falar agora um pouquinho a estrutura dos blocos. Por mais que seja um documentário fluido, né, ele não é dividido visualmente em blocos, nós temos aí 6 partes que eu usei, que também, como o Nichols fala, a gente precisa destrinchar um pouquinho do que a gente quer trabalhar no roteiro.
e isso foi minha base para montar o roteiro. Então, primeiro eu fiz uma apresentação geral do tema, que é uma proposta de discussão, que é o que eu já vou passar para vocês, que é como se fosse um trechinho assim, que dá aquela vontade de assistir o documentário, sabe? Quando a gente vê, eu assisti muitos para produzir esse aqui, e no começo sempre tem alguma coisa que gera aquela vontade de falar, eu quero entender o que está acontecendo até o final. E é isso que eu fiz no começo desse bloco. Depois a gente vai entrar com algumas pessoas falando sobre a moda, como a importância dela na sociedade, que é algo que eu preciso explicar primeiro para depois chegar onde eu queria, né? Então, inclusive, quis mostrar como a moda ela é importante, como não é algo banal, como é algo que faz sentido para muitas pessoas, a gente precisa dar esse valor para a moda. E depois peguei a vertente do fast fashion e os meios trabalhistas, porque também, mesma coisa, explicar o que é o fast fashion, explicar de onde vem, explicar o que as pessoas, as entrevistadas, como elas consomem esse fast fashion. E também eu falei um pouquinho sobre os meios de trabalho, né? Foi falado a partir delas, né? Um pouquinho, por exemplo, quando a gente fala de uma roupa muito barata, isso também é citado pela Lilian Berlin. A gente entende que se uma peça custou R$10, provavelmente quem fez essa peça recebeu muito pouco por ela. E é uma visão diferente de conhecimento, da gente pensar que não é só sobre uma peça relativamente bonita e relativamente barata, mas uma peça de onde ela veio, sabe? Quem fez, o que custou. Então eles falam um pouquinho sobre isso, inclusive com um relato próprio de uma das mães das meninas que eu fiz a entrevista, que ela foi uma costureira de fast fashion e recebia cerca de R$4 para fazer uma peça que ela vendia por mais de 400. E o slow fashion, para fazer essa contrapartida, também foi explicado por profissionais ali do meio, que trabalham com a moda sustentável, que trabalham com o slow fashion. E o brechó, né, que é a mesma coisa, mas mais ou menos, porque eu citei bastante o brechó. E dentro dessa parte de brechó, eu citei também a questão dos descartes, né, como isso é feito. Inclusive, quando eu falo sobre lixões de roupa, né, a gente fala muito sobre isso, já ouviu falar muito sobre isso. Isso é um resultado do fast fashion. Mas, aqui em Londrina, a gente tem um galpão de mais de 30 mil peças que foram acumuladas por conta de descarte, que são resultados do consumo exacerbado de moda. E isso também vai ser tratado nesse bloco. Então, é bem interessante porque é algo aqui da nossa cidade. A gente não precisa ir lá no Atacama para ver um deserto de roupa. A gente pode ir ali na zona oeste da cidade e simplesmente se deparar com um absurdo e roupas ali que poderiam estar sendo utilizadas por outras pessoas. E como foco principal, a influência digital e o comportamento. Ou seja, eu falei com algumas influenciadoras, conversei um pouquinho com elas e elas explicaram como elas percebem a influência digital no meio que elas vivem, porque elas são influenciadoras de mais de 3 milhões de seguidores. E elas entenderam que com o papel que elas tinham de influenciar, elas geraram muito consumo, porque as pessoas pagavam elas, né, para fazer os recebidos e tal. Então a gente fala um pouquinho sobre isso. E aqui, um ponto interessante que eu até pensei em não colocar, mas eu chamei uma psicóloga também para falar sobre isso. Ela é uma psicóloga que ela estuda comportamental. E ela vai mostrar exatamente por que esse consumo é exacerbado. Porque quando eu vejo alguém nas redes sociais, eu quero se parecer com aquela pessoa e automaticamente eu ignoro todos os fatores sociais para comprar uma peça. Então, assim, antes eu tava um pouco de receio, mas eu vi que foi uma das entrevistas que mais renderam, que foi mais, assim, excepcional para completar esse documentário. E a conclusão, né, que foi o finalzinho, onde eu trago algumas perspectivas gerais para fechar a ideia, que não é uma conclusão, é um final de documentário, porque é um trabalho que pode ser estudado ainda muito, pode ser muito ampliado. E, seguindo, queria falar um pouquinho sobre os videografismos. Tá? Eu usei essa letra que vocês estão vendo, que é a Montserrat, várias da mesma família, né, tem várias versões. Essas cores que vocês estão vendo na tela, e esses elementos, porque o Mampus mesmo me orientou, seria muito legal trazer elementos animados, né? Que não fossem só parados. Então, quando entra a fala de alguém, aparecem esses elementos. Quando entra as frases de efeito no meio, aparecem esses elementos que falam sobre moda, falam sobre estar ali se manifestando. Então, foram esses que eu escolhi. E a trilha sonora, ela é meio genérica, né? Porque eu peguei do banco do YouTube. Então, não é uma música que a gente conhece, isso é bom, porque quando eu colocar no YouTube não tem direitos autorais. Né? Então, são essas daqui, fica meio solto, que ninguém conhece, mas enfim. E agora, queria falar um pouquinho sobre a produção, né? Minhas primeiras gravações foram em janeiro de 2023, tá? Comecei ali um
trabalho que foi um pouco longo, né? Foi difícil marcar, né, com o pessoal, então demorou um pouco. Foram 10 entrevistas no total. Queria ter feito muito mais, mas em 20 minutos é muito difícil. E usei imagens de arquivo e imagens gravadas. Quase 100% imagens gravadas. A única imagem que eu usei de arquivo foi a do deserto de roupa que eu queria explicar. O resto tudo foram imagens que eu fiz ou nas lojas ou no meio que eu convivo e principalmente nesse local que eu comentei, que é o galpão de roupas. No total deu 22 minutos de documentário, né, que passou um pouquinho, né, dos 20, mas tudo bem. E as edições foram feitas pelo Premiere e os videografismos pelo Canva. E será vinculado então pelo YouTube. Uma parte geral sobre a produção, claro que foi bem trabalhosa, eu até precisei de ajuda do meu noivo, da minha mãe em alguns momentos, mas foi muito boa, eu particularmente gostei muito. E agora, seguindo, queria falar um pouquinho sobre as principais, as nossas entrevistadas, as nossas queridas. Primeiro, a Gica, que eu até queria agradecer pela participação dela aqui hoje, para prestigiar. Ela é estudante de moda, tem muita convivência com a moda e ela foi assim, primordial para conseguir estruturar o que é a moda e o que significa para ela. Porque aqui a gente fala de pessoas que fazem sentido com o documentário, porque elas trazem o delas também. Então, além de eu mostrar o que é o consumo, o que é o aumento, elas explicam o que é para elas. Também me ajuda ali a chegar no resultado. A Mariana Lima, que ela veio como consumidora de moda no geral, e também ela é ex-funcionária da Farm, que eu também queria agradecer por estar aqui hoje. Então ela falou um pouquinho sobre essa visão de consumidora mesmo no dia a dia, que todas elas falaram um pouquinho, mas ela é a principal. E como ex-funcionária da Farm, o meio, o dia a dia do fast fashion. Em seguida tem a Sandra e a Beatriz, ambas são proprietárias de brechó, falaram também muito sobre esse aspecto. A Lavínia Rocha, que hoje em dia é influenciadora digital aqui na nossa cidade, tem bastante influência, e é proprietária de loja também, mas uma loja de fast fashion no caso. As entrevistadas também, a psicóloga que eu comentei, muito querida, ajudou muito. A Gabriela Trevisani, que ela é gerente do Dig for Fashion. Pra quem não sabe, é basicamente um brechó gourmetizado. Você vai lá e vende suas roupas e você ganha cupom pra trocar ali mesmo. Enfim, é um brechó, só que muito mais prático que uma franquia, né? Tem Chile, vários lugares. E eu quis trazer porque lá eles recebem em média 10 mil peças por dia que são compradas por eles. Então eu fui lá nos acervos e fiquei assim, chocada com o quanto de peça. Mariana Szymanski, que ela é proprietária da Maries, eu nem falo. Ela é proprietária da Maries, da loja que eu falei que é de slow fashion. E a Carolzinha, que também é influenciadora digital, né, que tem aí bastante seguidor. E a Kawana Evelyn, que ela é proprietária de brechó e atualmente é a sócia desse galpão que está tentando tirar essas peças que estão lá mais de anos guardadas e tentando realmente dar um jeito, gente, porque é desesperador, a gente foi lá e é bem assustador mesmo. Então essas são as minhas entrevistadas. E agora eu queria mostrar um pouquinho pra vocês o meu teaser, né, que seria o comecinho do documentário, que é a parte 1. E queria mostrar também a parte final, então... O último. Então, basicamente, vocês vão ver um pouquinho do começo e um pouquinho do final. Para gerar também a vontade de ver ele inteiro. Vamos lá. Quando a gente pensa nas compras, na psicologia, a gente pode pensar que a vontade de comprar ela é aprendida como se fosse no nosso cérebro mesmo por um sistema de recompensas. Gera um desejo porque você só vê isso. Você só está acostumado a ver isso. Você não consegue olhar para outros lados porque o mercado te diz que você tem que olhar para esses produtos das pessoas para divulgar esses produtos. Então, a gente se pergunta por que tem tanta coisa parada, por que as pessoas ainda consomem tanto, sendo
estou dedicada ao meu trabalho, eu estou consumindo as redes sociais. Influencia muito também nas minhas decisões. Eu, como público, assim, vejo que sou influenciada também pelas minhas inspirações. Então, assim, se as influencers conseguissem caminhar por esse rumo, né, da moda circular e estivesse mais dispostas em, vamos dizer, em agregar isso no dia a dia, porque a moda circular, assim, não é uma coisa tão difícil, né? Você vai em workshop, comprar uma peça de workshop se tornando tão único, assim, você não vai achar uma peça parecida. Então, eu acho que tem muito isso da moda sustentável, uma questão mais de gerar uma certa exclusividade, mas não uma exclusividade econômica, porque é muito de fácil acesso, mas uma exclusividade de identificação. E, no final das contas, a moda sustentável é isso, né? A gente tentar melhorar um pouco o nosso planeta. Bem, e as considerações finais, então, falar um pouquinho sobre cada uma das relevâncias. Relevância acadêmica é que eu realmente gostaria que isso fosse levado para outros estudantes e estudado com mais intensidade, com mais tempo também, em outros aspectos. Então, com certeza, acredito que isso vai valer, principalmente o documentário, né, que a gente gosta de ver os outros para fazer alguma coisa também. Social, porque, como eu disse, a gente não tem muito isso aqui em Londrina, não tem um recorte tão específico. Então, eu quero que isso, de alguma forma, chegue em mais pessoas para gerar uma mudança de mentalidade, para a gente conseguir entender o valor da moda, e que não é só sobre comprar uma roupa, é sobre muitas coisas por trás disso. E relevância pessoal é o principal aqui. Eu fiquei muito orgulhosa do que eu fiz e eu gostei muito. Vai. Respira fundo. Bem. E pronto, já acabou. Pode ser. Essa é a relevância Ah, deixa pessoal. você. 10 referências que eu usei. Isso, referência, ninguém chora com referência. Você poderia chorar. Isso, obrigada. Muito bem, vamos